Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, amém. Convido a igreja para se pôr de pé e abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 25. Eu vou continuar pregando a mensagem de manhã. Eu creio que Deus, ele personaliza a sua palavra e ele fala de forma diferente, ele fala nos corações, ele toca na necessidade de cada um, amém? Quem crê que Deus está presente, ele continua fazendo o milagre, continua operando, curando, libertando e salvando, amém? Esse é um texto, é uma mensagem escatológica. A mensagem escatológica, ela fala do final, como o livro de Apocalipse, na sua maioria, é escatológico, e como o bispo acabou de relatar esse fato, esse acontecimento, é algo que fala de um final. E o nosso Deus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, mas diz esse texto que vamos ler que também é o nosso credor. Então, é a obra de Deus, a palavra de Deus. Não só é aquele culto, aquela mensagem de prosperidade, não é só aquele culto de dança, de avivamento, mas há momento em que Deus, ele fala de uma forma diferente, querendo nos alertar, querendo tocar em nós e dizendo, haverá um dia que eu vou requerer acerto de conta. Amém? Mas é uma mensagem muito rica, muito difícil também de pregar, porque ela fala de um final. Nós gostamos de falar de um começo, apreciamos fatos, história e acontecimento que fala de um começo, que fala de uma alegria, que fala de coisas que enchem o nosso coração de prazer. Mas quando fala-se de um final, fala de um término, fala de morte, fala de um ajuste de conta. Esse é o nosso Deus. Ele fala de forma diferente quando ele quer falar. Então vamos ler, amém? Versículo 13, nós vamos ler até o versículo 30, amém? Que é o último versículo. Nós vamos ler esse versículo, que é o último versículo da parábola das 10 virgens, todos os conhecem. Aqui Jesus, ele está no final do seu ministério, então ele começa a pregar sobre acontecimento dos fins do tempo. Nós estamos vivendo o dia que aqueles que gostam de acompanhar a área social, né, você começa então a ver que as pessoas estão ligando os fatos, os acontecimentos com os fins do tempo, e todos estão pegando uma carona nas guerras, na fome, nos desastres, nas mortes, e eles fazem uma ligação com o dia do Senhor, e haverá o dia do Senhor. Então aqui ele está falando de um final. Vamos ler então, começando do versículo 13, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem
está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terás em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tens, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Deus abençoa os irmãos. Nós temos aqui uma palavra escatológica, como eu já procurei a fazer nesta noite, uma base passando para os irmãos, que é algo difícil de falar, é uma mensagem de acertos de conta. Jesus aqui, ele começa então a preparar os seus discípulos e preparar também a igreja, que a igreja não é apenas um local de avivamento, não é apenas uma casa de prosperidade, não é apenas uma casa de cura, mas é uma casa de um aprendizado para um dia prestar conta sobre o que Deus colocou na nossa mão. Talento, fala-se aqui de dinheiro. Ele deu os seus bens para os seus servos. Isso significa a parte financeira e também a estabilidade. Significa também estrutura, né? Competência. Então, Deus está falando, ele nos deu talento na nossa mão. Veja bem que a igreja de Deus, ela é formada por grupo de pessoas, é formada por instrumentista, é formada por grupo de louvor, por presbitério, pregadores, evangelista, todo esse corpo ministerial que é um organismo vivo. São talentos que Deus deu, porque aqui nesse texto, nesta mensagem, o orador, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo Senhor que lhe deu os talentos para o seu servo. Ele é o principal do texto. O orador é o mesmo principal do texto. Querendo dizer, ele está dizendo que ele deu talentos para a igreja, que ele um dia ele vai voltar e ele vai requerer os talentos. Ele vai dizer, o que vocês fizeram? Granjearam, aumentaram, produziram, trabalharam, evangelizaram, ajudaram, ficaram fiel, foram firmes na obra. Isso significa talentos, capacidade. Olha bem como Deus, ele ama a sua igreja. Então, é uma mensagem onde fala-se de talentos. Muitas das vezes nós perguntamos, mas é justo essa mensagem? Porque olhando para o que ele fez, porque para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Aí você pergunta, há uma diferença? Ele está fazendo diferença de pessoas? Não.
ele olha para a capacidade de cada um. Aquele que tinha mais capacidade, ele deu 5. O que tinha menos capacidade, ele deu 2. O que tinha menos ainda, ele deu 1. Mas os 3 tinham capacidade. Ele confiou a estas pessoas os seus bens. Eu até falei a respeito de Judas Iscariote. Fazia parte dos 12. Tinha capacidade. Deus o chamou para ele tomar conta das finanças de Jesus, né? Tinha capacidade, mas houve um erro de percurso. O que é este erro de percurso? É o que aconteceu também sobre esse que ganhou 1 talento. Tinha capacidade. Deus, ele te chamou para servir a ele. Deus convocou você para esta igreja, porque ele viu que você tem capacidade. Por isso que ele está te dando talento nas suas mãos. Mas um dia ele vai cobrar esses talentos. Ele vai perguntar: o que fizeste? Trabalhaste, produziu, multiplicou, ganhou almas, orou, evangelizou, visitou, deu um bom testemunho, foi templo do Espírito Santo. Haverá esta cobrança. Por isso o versículo último da parábola das 10 virgens que nós lemos, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Para esse que partiu, o Filho do Homem já veio. Basta agora comparecer ao tribunal de Deus no último dia para prestar conta. É uma mensagem escatológica, é uma mensagem difícil, aonde ela nos faz raciocinar, pensar que um dia teremos que prestar conta. Como estamos falando sobre Judas, tinha capacidade. Tinha capacidade. Por isso que Jesus convocou ele para ser tesoureiro. Porém, ele tinha um fraco. Ele tinha um deslize. Quem aqui não tem um fraco? Quem aqui não tem um deslize? Quem aqui não sofre tentação? Quem aqui não sofre lutas? Todos. Mas o que a Bíblia diz? Vigiai e orai. Não é? Resiste o diabo que ele foge de vós. Então ele prepara a sua igreja. Ele prepara o teu corpo ministerial. Com qual ferramenta? Espírito Santo, oração, capacete da salvação, couraça da justiça, espada que é a palavra de Deus. Espírito Santo é o mais principal para vencer luta, para vencer batalha, para estar preparado. Leia capítulo de número 14 do Evangelho de São João. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Espírito de Deus. Deus manifestando em 3 fases. Pai Criador, Filho Salvador, Espírito Santo Consolador. Por isso não há uma época específica. Não há um dia específico para buscar o Espírito Santo. Todos os dias temos que buscar o Espírito Santo para nós resistirmos às lutas, resistir o diabo, estar lutando, estar produzindo, estar forte na presença de Deus. Então veja bem que ele entregou aos seus servos. A parábola diz que para um ele disse: olha, vou te dar 5 talentos. Eu até fiz uma comparação de manhã sobre uma empresa, seja ela uma empresa que vende matéria-prima ou mesmo mão de obra, né, que na maioria das vezes sobra de lucro para o empresário, o dono dessa empresa, o dono desse mercado, o dono desse açougue, o dono desse qualquer que seja, né, o estabelecimento, mais ou menos 25% de lucro livre, né? Então, dependendo aí do que ele faz no mês todo, se fizer 200 mil, sobra 50 de lucro.
Se ele fizer 100 mil, sobra 25 de lucro. E nós falando sobre esse montante, é um salário alto, né? Veja bem que é um salário alto. Mas se você prestar atenção aqui na parábola, Jesus, esse homem que simboliza nessa parábola, né? O autor principal, o personagem principal, também é Jesus. Ele deu 5 talentos. E quando ele foi requerer conta com ele ganhou mais 5. Quer dizer, ele dobrou, foi 100% em cima. O que nós estamos aprendendo nesta noite? Que tudo aquilo que ele colocou na sua mão, ele confiou. E ele te deu capacidade, está te dando capacidade, saúde, vida, inteligência, força. E você pode dobrar tudo aquilo que ele te deu, tanto na área material como na área espiritual. Se nós não conseguimos atingir essa meta, porque nós não estamos trabalhando na medida que ele quer que nós venhamos trabalhar. Veja bem que granjeou mais 5, ele dobrou. Deu 5 na mão dele, ele devolveu para o seu senhor 10. Olha bem, que maneira, olha bem, presta atenção como ele nos ama. Presta atenção como ele nos capacita. Presta atenção como ele quer de nós fazer grandes homens, grandes mulheres, evangelistas, pastores, líder de departamento na sua obra. Ele dá esta capacidade de você dobrar aquilo que ele tem colocado na minha e na sua mão. Isso depende de esforços, isso depende de interesse, isso depende de oração, isso depende de Espírito Santo, isso depende de determinação e de capacidade. Todos, principalmente na área espiritual, quando você vê um pregador, que nós gostamos muito, grandes homens de Deus que pregam não só na nossa cidade, mas no nosso Brasil, pregadores que pregam até no mundo todo. Quem não gosta de ouvir? Porque ele teve esse dom, Deus deu esse talento, e ele não caiu do céu. Irmãos, nada cai de mão beijada. Quem está fazendo a obra de Deus, mesmo na área da música, a pessoa trabalha, faz curso, tem interesse, cada dia mais querendo saber, querendo aprender. Ah, mas como toca bem, como... Não, ele é esforçado. Ele está dobrando aquilo que Deus colocou na sua mão. Em outras áreas também, o bispo está falando aqui que haverá aí esta ligação com este seminário, esta faculdade teológica, sobre pessoas que têm interesse de aprender, de tornar, né, um teólogo na Bíblia, bacharel. O que significa isso? Conhecer de Gênesis a Apocalipse, conhecer a história, conhecer o fundamento, conhecer toda a palavra escatológica da Bíblia. Há uma luta, há uma persistência, há horas de oração, noites que se passam em claro, estudando a Bíblia. Falei muito sobre os que pregam, que ensinam, que são líderes de departamento. Estude a palavra de Deus. Se você encontrar alguma coisa na internet para ajuda sua, confere se é bíblico, se está na Bíblia, se é verdade. Não passe nada para alguém sem você ter certeza que a palavra é bíblica, que a palavra é de Deus, que o ensinamento é da unicidade. Porque senão pode inverter, né, a lógica. Venhamos a ensinar uma pessoa errada daquilo que não está escrito na Bíblia. Então olha que coisa interessante. Devolveu o dobro daquilo que o seu Senhor entregou na sua mão. Entregou 5 talentos, ele devolve 10. Olha bem que todos nós podemos estar incluídos, né, nessa escala
de trabalhador da obra de Deus. Cada dia mais trabalhando, estudando, produzindo, tendo interesse, fazendo parte, congregando, né? Para que quando se apresentarmos diante dele, ele vai: o que fizeste? Né? Tem muitas pessoas que estão aí interessadas em trabalhar, e tem aí tantas pessoas precisando de oração nos hospitais. O bispo esses tempos falou aí que você pega aqui ao Washington Luiz, sentido lá Mato Grosso, Catanduva, você vai passando cidade após cidade, cidade após cidade, que não tem nenhuma igreja do nome de Jesus. Não tem nenhuma igreja evangélica apostólica. Então, há uma guerra, há uma missão, há uma batalha para ser travada. Então, há um campo missionário. É o que lemos no versículo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Vigiai e orai. Todos nós estamos aqui hoje, nesta alegria, nesse culto, nesse avivamento. Não sabemos se amanhã estaremos aí numa salinha de velório. Não sabemos. Ah, mas você está falando em morte, mas aqui está falando de um final. E nós temos que estar preparados da morte. Porque haverá um final, haverá um acerto de conta. E aqui então, tanto o que ganhou 5, aquele que ganhou 2, também ele apresentou mais 2, ele dobrou. Irmãos, nós podemos dobrar, nós podemos fazer mais, nós podemos esforçar mais, nós podemos orar mais, nós podemos buscar mais o Espírito Santo, nós podemos estar mais interessados nas coisas que são do alto, como Jesus de 12 anos de idade, voltando da festa da Páscoa, seus pais sentiram falta dele, voltaram procurando pela casa de parentes, e quando o encontraram, perguntaram a ele: mas que fizeste? Qual foi a resposta? Não sabeis que eu tenho que tratar das coisas de meu Pai. Entra Jesus no templo, e lá está o povo negociando dentro do templo. Ele fica de uma certa forma irado, e ele acaba com aquela bagunça, e ele disse: a casa de meu Pai é casa de oração, é casa de santificação, é casa de preparar vidas para o último dia. Vamos rapidamente, porque o culto de manhã temos 1 hora, mas agora nós temos pouco tempo. Vamos falar rapidamente sobre aquele ao qual o Senhor deu para ele o que? Um talento, um só, né? Ele poderia se apresentar para ele com 2, porque Jesus, o Senhor, ele confiou a ele também dando um talento. Por que deu um? Porque a sua capacidade era menor do que aqueles 2. Talvez você não tenha uma capacidade grande de desenvolver grandes obras, mas a sua capacidade é pequena, porque Deus te fez assim. Mas nem há um motivo de você ficar olhando para aqueles que sabem mais, que produzem mais, e você sentir um grau de inferioridade. Não, nós temos que trabalhar mediante o que Deus colocou na nossa mão. Então Deus confiou nele também, e vem o acerto de contas. Se você prestar atenção, ele é o mais inteligente do que os outros 2, porque ele começa a questionar com o seu Senhor. Ah, eu sabia que tu colhe aonde não semelhaste. Ele começa então a questionar a capacidade do seu Senhor, e ele fala: eu tive medo, então eu fiquei preocupado, então eu peguei e enterrei o talento que me desse. Veja bem que ele teve um trabalho muito grande em fazer um buraco para esconder aquele talento, para enterrar aquele talento. Fez um buraco, suou, cansou, se sujou, gastou tempo, força para fazer um buraco, para colocar os bens do seu Senhor. Olha bem a dificuldade do erro. Falei sobre mentira.
Veja bem que para contar uma mentira, a pessoa, ela planeja a forma daquela mentira. Ela não quer deixar ponta solta para que seja uma mentira, para que a pessoa possa acreditar que é verdade. Então é mais difícil fazer o erro, é mais difícil fazer o mal, é mais difícil contar mentira do que falar a verdade. Porque Jesus simplesmente ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O diabo, a Bíblia diz que ele peca desde o início, ele mente desde o início e nunca se firmou na verdade. Ele teve mais trabalho ainda, porque além de enterrar o talento, ele teve que desenterrar aquele talento. Olha bem o trabalho, a dificuldade. Enterrou o talento, depois teve que desenterrar e se apresentar, passar esta vergonha com o seu Senhor. E qual foi o final? O último versículo, versículo de número 30. O acerto de conta disse: lançai, pois, servo inútil, nas trevas exteriores. Eu falei muito a respeito de tomar um cuidado muito grande, de passar uma palavra de uma forma construtiva, como hoje um culto de domingo, um culto da família, o culto do visitante, o culto do avivamento, o culto do Espírito Santo, o culto do reforço espiritual. Tem que haver uma maneira para transmitir à igreja, ao qual ela venha causar, ela venha construir um efeito e não um efeito. Ela venha construir algo que possa fazer você sair daqui regozijando. Não que venha fazer você sair daqui triste. A palavra me derrotou, a palavra me angustiou, a palavra me machucou. Não tenho interesse em voltar. Não, você terá um interesse em estar aqui no próximo culto. Porque esta palavra, mesmo sendo uma palavra escatológica, ela é uma palavra firme, é uma palavra que te fortaleça. Como então vamos lançar nas trevas exteriores aquele que não multiplicou o talento? Eu quero dizer para você que todos nós, eu e você, nós temos um servo inútil dentro de nós. Este servo inútil que quer nos fazer sair da casa de Deus. Este servo inútil que quer nos fazer mentir. Este servo inútil que faz nós mergulhar no mundo. É esse servo inútil que está dentro de nós, que nós temos que lançar ele nas trevas exteriores. Lança nesta noite tudo que está te machucando, tudo que está te distanciando da igreja. Lança nas trevas exteriores e pega aqueles talentos do 5, do 2, que te faz você estar na presença de Deus, que te fortalece, que te ajuda, que te alegra, que faz você progredir. Esse você guarda, esse você deixa para apresentar quando Jesus cobrar de nós. Mas o servo inútil, lança ele fora. Fique de pé rapidamente. Rapidamente, lança fora de você. Você que nesta noite está nesta guerra espiritual. Este servo inútil que nesta noite quer te destruir, quer te tirar da igreja, quer te enfraquecer, quer te levar para o mundo, quer te levar você para uma perda total. Lança fora nas trevas exterior e fica sabendo, resiste o diabo. A Bíblia diz que ele foge de vós. Fortaleça-se no Espírito Santo agora. Busque a presença de Deus. E diz que o que você quer é apresentar diante dele e entregar para ele um resultado benéfico. De santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Derrama, Pai, a tua presença. Derrama, Pai, o teu Espírito. Derrama, Pai. Derrama sobre essa vida. Oh, meu Pai, tira toda angústia, tira toda tristeza.
que essa luta, que essa perturbação, que essa tristeza, ela saia desta vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda doença maligna, perturbação, tentação, saia desta vida, saia desta família, saia deste casamento, saia desta empresa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.